Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Edição do Miguel Cordeiro. Luís Montenegro felicita a atleta Margarida Silva, que conquistou a medalha de ouro nos 800 metros dos Jogos Surdo-Olímpicos Tóquio 2025. Portugal voltou a fazer história, é o que diz Luís Montenegro. Fala num orgulho para o país que comprova a excelência, dedicação e garra dos atletas portugueses. Isto é o que se pode ler numa mensagem publicada nas redes sociais de Luís Montenegro. Margarida Silva conquistou a medalha de ouro nos 800 metros nos Jogos Surdo-Olímpicos Tóquio 2025, quinta medalha de Portugal nesta competição, que decorre até quarta-feira. Margarida Silva já tinha sido prata nos 1500 metros, alcança agora o primeiro lugar ao fazer 2 minutos, 10 segundos e 38 centésimas. É um novo recorde dos Jogos Surdo-Olímpicos que já mereceu os parabéns de Luís Montenegro. Destaque agora para a crise no SNS. José Luís Carneiro volta a pedir explicações ao Governo sobre aquilo que descreve como um autêntico caos na saúde. O secretário-geral do Partido Socialista insiste que a situação que se vive na saúde em Portugal é sobretudo grave para as grávidas na Grande Lisboa. Acusa o Governo de falhar nas garantias de segurança no acesso dos utentes aos hospitais. Em declarações captadas pela agência Lusa, no Canadá, José Luís Carneiro recorda que o Governo continua sem responder à proposta que o PS fez em julho sobre a coordenação da emergência hospitalar. Volto a perguntar ao Governo onde é que está a proposta que lhe fiz em julho deste ano para a gestão da coordenação da emergência hospitalar, que, como se sabe, tem estado a viver num autêntico caos, nomeadamente na Península de Setúbal e também na Grande Lisboa, no que respeita aos serviços de obstetrícia, de ginecologia e também de pediatria. Recordo que o Governo tem o dever de garantir previsibilidade e segurança na resposta às grávidas que não têm encontrado da parte do Ministério da Saúde as respostas capazes de dar essa estabilidade e essa previsibilidade. Garante José Luís Carneiro que o setor da saúde é a principal prioridade do Partido Socialista e defende o reforço dos centros de saúde para aliviar a pressão hospitalar. Declarações captadas pela agência Lusa no Canadá, onde José Luís Carneiro está a realizar uma visita oficial. E seguimos com a atualidade internacional. Os líderes europeus vão apresentar uma contraproposta ao plano de paz de Donald Trump na reunião que decorre hoje na Suíça. Reunião de emergência em Genebra para discutir o plano de Donald Trump, com uma contraproposta a ser apresentada pela Europa. Esta reunião junta delegações dos Estados Unidos da América, da Ucrânia e da União Europeia. A proposta de 28 pontos tem sido criticada pela Ucrânia e pela União Europeia, a proposta inicial de Donald Trump. E agora os líderes europeus preparam uma resposta, mas Rui Casanova, ainda não se sabe em que consiste essa contraproposta. Sabe-se apenas que se trata de uma contraproposta ao plano de Donald Trump. Os líderes europeus vão apresentar este documento na reunião que decorre hoje em Genebra, na Suíça. A notícia foi avançada esta manhã pela Sky News, que cita fontes europeias, mas, como destacámos, o conteúdo ainda é desconhecido. Entretanto, as primeiras delegações já estão na Suíça. O secretário de Estado e o enviado especial dos Estados Unidos para o Médio Oriente lideram a comitiva norte-americana. Já a França, Reino Unido e Alemanha vão estar representados por conselheiros da área da segurança. Do lado da Ucrânia, a delegação é liderada por Andriy Yermak, chefe de gabinete de Volodymyr Zelensky, sendo que o próprio avança na rede social X que já esteve reunido há pouco com a delegação da Europa para discutir o plano de paz de Donald Trump. Esta reunião surge precisamente depois de Donald Trump admitir que esse plano que apresentou ainda não é o plano final. Começa a surgir uma discussão sobre quem, afinal, elaborou o plano dos Estados Unidos, um plano que tende a ser mais favorável às exigências da Rússia do que às da Ucrânia. O primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, veio ao público dizer que seria bom saber com toda a certeza quem é, afinal, o autor do plano de paz e onde é que este foi criado. De resto, esta manhã, o chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, veio insistir que o plano é da autoria dos Estados Unidos e recusa que seja uma lista de desejos da Rússia.
Desenvolvimentos em torno do plano de Donald Trump no dia em que estão reunidas várias delegações na Suíça para discutir a paz na Ucrânia. No terreno, os ataques continuam. A Ucrânia atingiu nas últimas horas uma central de energia na região de Moscovo, atingiu com drones, provocou um incêndio de grandes dimensões e também uma falha no fornecimento de aquecimento em milhares de casas em território russo. E Miguel, destaque também para o Médio Oriente. Israel afirma que matou o responsável do Hamas pela produção de armas, isto numa altura em que o cessar-fogo pode estar em risco. O exército israelita garante que eliminou o responsável da sede de produção de armas do Hamas. Terá sido num ataque lançado na cidade de Gaza durante o dia de ontem. O Hamas ainda não se pronunciou oficialmente sobre esta informação e, entretanto, o primeiro-ministro israelita garante que vai continuar a atacar o Hezbollah e o Hamas em resposta ao que diz serem violações do cessar-fogo. Declarações de Benjamin Netanyahu no início de uma reunião semanal do governo, citada esta declaração pelo Times of Israel. O Hamas acusa, entretanto, Israel de violar o acordo de cessar-fogo quase 500 vezes desde que o entendimento entrou em vigor, a 10 de outubro. O grupo palestiniano fala em vagas de ataques constantes na faixa de Gaza, levadas a cabo pelo exército de Israel. Meio-dia e 6, já a seguir novo episódio do Em 40 Minutos. Antes, Miguel, que outras notícias estão em destaque? Nuno Marco afirma que continua a recuperar e revela que já conseguiu sair da cama do hospital. O humorista, radialista, apresentador de televisão está internado desde quinta-feira, depois de sofrer um AVC. Numa nova partilha nas redes sociais, adianta que se conseguiu levantar pela primeira vez. Fala numa conquista e numa grande alegria. Um fogo consumiu na totalidade uma fábrica de têxteis em Felgueiras esta manhã. Trata-se da fábrica Inspiração Padrão. A agência Lusa, o gerente garante que vai manter os 11 funcionários, apesar da destruição da empresa. O alerta para este incêndio foi dado por volta das 6 da manhã. O fogo foi dado como extinto 3 horas depois. Só para 90 o número de mortos no Vietnã, depois das chuvas torrenciais que têm vindo a atingir o país na última semana. 35 mortos em 24 horas. A contagem das vítimas mortais dispara numa altura em que as autoridades começam a chegar às zonas que estiveram isoladas nos últimos dias. O governo vietnamita já ativou um fundo de emergência para fazer chegar apoio às comunidades que estiveram vários dias sem alimentação, sem água potável e também sem eletricidade. Para fechar, João, vamos falar de inteligência artificial. Para aqui um bom tema para o programa Máquinas que Pensam, da próxima semana. Temos de falar com o Zé. Sim, temos de falar com o José Rafael Lopes. A Austrália, o Canadá e a Índia assinaram um acordo de aliança para inteligência artificial. Então, o que é que aí vem? Conta lá. É um projeto de cooperação para desenvolver e para utilizar a inteligência artificial em larga escala nestes 3 países. Querem colocar a inteligência artificial ao serviço da energia verde e da estabilidade das cadeias de abastecimento, ajudar também com parte da logística nesse aspecto. Se for para boas causas, eu ainda aceito. Sim. Agora, tudo o que for para nos substituir, para nos tirar tarefas, já não acho assim tanta graça. Vai acontecer, temos que nos moldar, assim sempre foi. Não gosto dessa perspectiva, Miguel. Mas pronto. Temos que nos adaptar à mudança. Cada um com a sua. Jornal do Meio-Dia com Miguel Cordeiro. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.